Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Estúdio H. Eu sou Meire Haddad e esse é mais um vídeo da série Desaí Pro, onde os alunos me enviam as perguntas para serem respondidas aqui no canal. E a pergunta de hoje foi enviada pelo Guilherme Brasil, de São Paulo. E ele disse: Pro, sou ator e tenho um personagem que tem uma voz que utiliza bastante drive, assim como o Louis Armstrong, por exemplo. E que exercícios eu posso fazer para não prejudicar a minha voz, já que fico em cena por quase 1 hora? Muito obrigada por ter enviado sua pergunta, Guilherme. Então é o seguinte, bom, em primeiro lugar eu quero deixar aqui bem claro que se você precisa utilizar drives, o que são drives? São ajustes específicos, né? Bastante usado no rock, por exemplo, e tem diversos tipos de drives. E são ajustes específicos, né, que tem uma técnica especializada para isso. E não é a minha especialidade. Então, caso você queira se aperfeiçoar em drives e você precise ou goste de utilizar esse tipo de ajuste para cantar ou para atuar, eu recomendo o professor Ariel Coelho, que ele é referência aqui no Brasil nesse tema. Tá? Então busca aí, busca por aqui na internet, com certeza você vai achar bastante já material dele e depois pode entrar em contato ou quem sabe fazer até uma mentoria pessoal aí com ele, tá? Mas muitas outras coisas a gente pode fazer para te ajudar aí a não prejudicar a sua voz durante a sua performance. Uma das coisas principais e que eu acho que pela minha experiência que eu tenho visto com alunos, com outras pessoas que eu converso, é que a maioria acaba não fazendo, por exemplo, um aquecimento antes de entrar em cena. Então, né, os cantores, antes de subir no palco, os atores acabam não fazendo, às vezes, aquela correria, aquela coisa toda, né, de preparo, maquiagem e tudo mais, e figurino, e nessa correria toda acaba passando isso batido. E isso é uma coisa super importante para a manutenção da voz, para a saúde vocal, e você fazer um bom aquecimento vocal antes da sua performance, tá? O que são exercícios de aquecimento? São exercícios que vão te trazer um preparo, uma coisa rápida para aquele momento que você vai utilizar a sua voz. Você vai ter aquela demanda da sua voz naquele momento. Então, os exercícios de aquecimento, eles te trazem essa preparação, uma pré-preparação, uma coisa rápida para aquele momento em que você vai utilizar a sua voz, tá? O que precisa ficar bem claro aqui é que exercício de aquecimento é para aquele momento. Então, você vai começar fazendo um aquecimento e daí você vai entrar no seu treinamento ou você vai direto para a sua performance. Então, exercício de aquecimento, ele não é exercício de técnica vocal, né? De desenvolvimento. Isso é uma técnica que você deve trabalhar, sua técnica de desenvolvimento e de aperfeiçoamento vocal é algo que você deve trabalhar diariamente, né? Então, é bem interessante até, eu acho, para você, no seu caso em específico, Guilherme, que você, como um profissional da voz, já que você utiliza a sua voz como ferramenta de trabalho, é o seu instrumento, seria bastante interessante que você procurasse um professor, um preparador vocal, um professor de canto ou um voice coach que vai te ajudar, né? Vai avaliar primeiramente a sua voz, ver o que você necessita trabalhar na sua técnica e aí vai aplicar exercícios específicos, exercícios funcionais específicos para a sua necessidade, tá? E isso vale para qualquer pessoa que utilize a sua voz como ferramenta de trabalho ou que pretenda utilizar futuramente, tá? Então vamos voltar aqui. Por que é importante, então, né, o aquecimento vocal? Então, imagina lá um corredor, por exemplo. Ele vai participar de uma prova ali. Então, naquele momento, ele vai lá e faz os seus exercícios de aquecimento para aquecer a sua musculatura, para já deixar ela em forma preparada
para aquele exercício, para aquela demanda que ele vai ter ali, para aquela carga que ele vai exigir da sua musculatura naquele momento, tá? Então ele fez aquele aquecimento e isso vai trazer provavelmente uma performance melhor para ele, né? Porque ele já está preparado, essa musculatura no aquecimento já começa a ter uma irrigação de sangue daquela área, né, que você começou a fazer, que você começou a aquecer. Então essa irrigação já vai trazendo um aquecimento dessa musculatura e você depois vai ser muito mais fácil você trabalhar essa musculatura, exigir dela, ela vai estar mais flexível estando aquecida, tá? E você vai correr muito menos risco de causar uma lesão, assim como esse atleta, né? De ter algum tipo de lesão por ter exigido uma carga muito forte da musculatura que ainda estava fria. Então, por isso que é importante fazer aquecimento. O aquecimento a gente sempre começa, é interessante começar com um pouco de relaxamento e alongamento da musculatura. No seu caso em específico, também é bastante interessante isso, porque você trabalha o corpo como um todo, estando no palco, né? Então você vai exigir não só da sua voz, como também de todo o seu corpo, durante todo aquele tempo da apresentação. Então, pratique um pouco de relaxamento e um alongamento, busque os seus pontos de tensão e tente distensioná-los. E aí, depois que você já fez isso, aí sim começa o aquecimento vocal, tá? O aquecimento vocal, você pode fazer diversos tipos de exercícios, tá? Uma coisa interessante, antes mesmo até da gente falar aqui dos exercícios específicos de aquecimento vocal, é falar um pouquinho também da respiração, né? Porque a respiração, assim como para o cantor, como para o ator, ela é super importante. Então procure praticar essa respiração, sempre mantendo em mente que a melhor respiração para o canto é a respiração baixa. Então a respiração diafragmática abdominal, né? Que você inspira, então ela é uma respiração silenciosa e baixa. Então, pensa lá, inspira, pensa mais em abdômen e lateralidade. Então você vai inspira, abre costela, né? E depois vai expirando, mantendo as suas costelas abertas e soltando o ar. E depois, por último, vão fechando as costelas. Então pense sempre nessa respiração baixa e lateralizada aqui, com abertura de costela e depois soltando o ar suavemente, tá? É super importante praticar respiração porque tanto para o cantor e até para o ator, o mais importante até do que a inspiração é a expiração, como você expira e como você mantém essa qualidade desse ar que vai ajudar na projeção da sua voz, né? Então, a voz é produzida através do ar que passa através das pregas vocais e produz esse som. Então, a saída do ar para nós, ela é muito, muito mais importante até do que como esse ar está entrando, porque de uma certa forma ele vai entrar de qualquer maneira. Então, como eu administro a saída do meu ar, que é bastante importante para a gente, tá? E existem alguns incentivadores ou dispositivos hoje no mercado que muitos artistas famosos e que tem hoje em dia, é super comum, artistas famosos têm acompanhamento, né, de um voice coach, de um fonoaudiólogo. Então eles recomendam a esses artistas utilizarem dispositivos e incentivadores respiratórios que vão aumentar a capacidade respiratória. Então vão expandir a capacidade respiratória e melhorar até a ressonância da voz, porque ajuda a ampliar também o nosso trato vocal. Eu tenho 2 exemplos aqui para mostrar para vocês, que assim, não estou fazendo propaganda nem nada, mas são 2 super simples, tá? Dos mais simples que existem no mercado e dos mais baratos também.
Então, muito fácil, você consegue comprar na internet, em qualquer lugar. Um deles é o Respiron, que ele vai trabalhar com a inspiração e vai aumentar a sua capacidade e ampliar a sua capacidade respiratória, né? Vai expandir. E é esse daqui, ó, tá? Então, você tem que sugar aqui o ar, né? Você inspira, você faz. E quando você faz isso, você trabalha, expande a capacidade respiratória. Nós estamos falando de ar e tá uma ventania danada aqui, né? A gente tá gravando aqui do lado de fora hoje, porque tá um dia lindo. Então, vamos lá. Ó, então esse é o Respiron, esse aqui é o modelo mais clássico que tem. Existem outros um pouco mais... que tem maior intensidade depois desse. E esse daqui ele ajuda a expandir a sua capacidade respiratória, tá? Fica aí a dica desse. Um outro que eu tenho aqui é o shaker, que aí você vai soprar, é diferente. Então você vai expirar, aí você inspira lá, enche lá os seus pulmões de ar e sopra. E aí tem uma bolinha aqui que você vai tentar manter essa bolinha girando. Então, ó, né? Então, só um exemplo simples aqui, que você ajuda muito, você sente já que amplia o seu trato vocal, aumenta ali e vai com certeza aumentar a sua capacidade respiratória, porque ele exige um pouquinho, tá? Para você conseguir manter essa bolinha girando aqui, ele exige bastante aqui de você, de um certo trabalho, tá? Então, isso da respiração. Agora, exercícios mesmo de aquecimento. Que exemplos que eu posso te dar? Eu nem tô hoje aqui lá no teclado, gravando no teclado, porque eu acho que muitas pessoas nem têm, às vezes, um instrumento, não sabe tocar e tem dificuldade de fazer exercícios de aquecimento ou exercícios de canto porque não tem a base, né? E isso não impede, porque a gente pode fazer sem ter um instrumento. Logicamente que se você tiver um instrumento vai te ajudar muito, tá? É muito melhor se você tiver um instrumento harmônico para te ajudar. Mas se você não tem, e no seu caso, Guilherme, que você vai, por exemplo, você vai fazer o aquecimento lá alguns minutos antes de você entrar em cena, se você não tem ali à sua disposição, então a gente vai simular alguns exercícios aqui sem instrumento mesmo. Outros dispositivos, existem outros dispositivos respiratórios e para aquecimento que eu tenho aqui comigo. Então, esses dispositivos, eles são usados para exercícios chamados de exercícios do trato vocal semi-ocluído, que são exercícios super interessantes que trazem já uma coisa rápida, uma resposta rápida do nosso aparelho, do trato vocal principalmente, né? Ajuda na melhora da nossa voz, já te deixa com uma voz melhor, num momento mais rápido, e para treinamento também são excelentes, né? Para o treinamento diário. Eles ajudam bastante. E o que seria um exercício de trato vocal semi-ocluído? São exercícios que você vai, de alguma forma, usar algum tipo de artifício que você vai obstruir um pouco a passagem do ar, e nessa obstrução ele vai acabar ajudando na interação. O ar, ele fica sofrendo uma ação retroflexa, então ele fica voltando, você está meio que inibindo a passagem dele, então ele fica meio que subindo e descendo ali no trato vocal, voltando, né, indo e vindo, e isso acaba causando uma interação melhor da nossa fonte com o nosso filtro, que seria o quê? Fonte, pregas vocais, que estão aqui na nossa laringe e que é onde é produzida a nossa voz. E o trato vocal, que é o que temos acima das pregas vocais, todo esse espaço que temos aqui em cima, chamado de trato vocal, ou é o nosso filtro, né? Que é onde o nosso som, que é produzido aqui, ele é modificado e amplificado, tá? Então é super importante para a nossa ressonância e para a projeção da nossa voz. E esses exercícios acabam trazendo esse benefício de melhorar a projeção da nossa voz, ampliando o nosso trato vocal e também
trabalhando e estabilizando as nossas pregas vocais. Então, produz um fechamento melhor das pregas vocais e vários benefícios. Um dos primeiros exercícios que a gente pode utilizar, que também fazem parte dos exercícios de trato vocal semi-ocluído, são as vibrações. Vibração de língua ou vibração de lábio, tá? E você pode fazer escalinhas, tá? Escalinhas simples de 5 notas, de 3 notas, ou só deslizando, fazendo intervalos, fazendo arpejos de 3 notas, de 4, ou simplesmente deslizando do grave para o agudo. Por exemplo, se você tem um instrumento, ou se você consegue fazer isso meio que de ouvido, você pode fazer, ó. Se você faz um apoio aqui, isso ajuda muito, tá? Na nossa vibração labial, que já eleva a sua ressonância e você já começa a projetar essa voz um pouco mais aqui em cima e amplia, né? Ajuda muito na ampliação dessa ressonância e na melhora da qualidade da voz. Então, você vai tirar aquela voz, a famosa voz da garganta, né? Que o pessoal fala. Como é que eu tiro a voz da garganta? Levando, trazendo ela com essa ressonância um pouco mais alta, já vai ajudar. Então, eu posso fazer ou assim, né, apoiando aqui, ó, ou com uma mão só, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Dá para notar que eu tô jogando esse meu som, ele tá mais elevado aqui, ó, meio que na área, nessa área aqui do rosto, né, da face, da máscara, como dizem. Então, eu sinto aqui, ó, mais aqui na área do nariz, aqui da cima dos lábios, que eu vou ficar... Diferente de eu fazer... Nunca faça isso, tá? Isso daqui não é bom e não vai te trazer benefício nenhum. Essa coisa mais aqui na região da garganta, né? Você vai ficar com essa voz treinada desse jeito e não vai te trazer benefício nenhum. Então pensa lá, uma voz mais elevadinha, como se eu falasse dessa maneira, tá? Já tô falando com uma voz meio de bocejo, sabe? Como se eu bocejasse e falasse ao mesmo tempo. Então eu penso já nessa voz aqui, tá? Então eu vou fazer, ó. O som já tá aqui em cima, então eu vou fazer, por exemplo, posso fazer escalinhas já de 5 notas. Desculpa. E vou subindo. Posso fazer também arpejos só, né? Exemplos, tá? Se você tiver um instrumento aí para te ajudar, melhor. Não tem um instrumento, não sei fazer escalinha, faz slide, deslizando, tá? Então eu vou fazer, ó. E vou depois tentando buscar um pouquinho mais para cima, um pouco mais para baixo. Você fazendo um pouco disso já vai ajudar bastante, tá? Não consigo fazer de lábio, posso fazer de língua, mas a mesma ideia, tá? Vou fazer já com essa voz elevadinha também. Pensa lá, ó. Nunca. Isso tá errado, tá? Então, ó. E vai buscando mais, cada vez um pouco mais agudo, mais grave. Uma coisa super importante, exercício de aquecimento nunca vai até lá o super agudo, extremo grave. Trabalha sempre na região média da voz, tá? Porque você está começando a aquecer essa musculatura, então você não vai exigir demais dela ainda, tá? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha sido interessante. Se você gostou, não esqueça de curtir para ajudar o canal a crescer. Compartilhe com outras pessoas que têm interesse por esse assunto. E se você não é inscrito, já corre aí, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações do canal.
Eu fico por aqui curtindo esse dia maravilhoso, essa paisagem aqui deliciosa, e cuidem-se e a gente se vê no próximo Desaí Pro. Tchau, beijão!